Olá, winner, vencedor, vencedora. Estou aqui no convento dos freis franciscanos. Hoje, uma sexta-feira santa, um dia especial para a gente meditar, pensar na história de Jesus, pensar no que Jesus fez por toda a humanidade. E eu comecei a pensar na minha história com Jesus. Eu cheguei nas contas de que faz 35 anos que eu tenho uma história com Jesus. Eu tinha 18 anos quando eu posso dizer assim, que eu tive a consciência de quem era Jesus, do que ele significava para mim, para a humanidade. Durante a catequese a gente aprende aquele básico que é uma semente importantíssima para a nossa fé, mas nem sempre, nem todos, ou pelo menos eu não tive o privilégio de ter assim, uma consciência maior a respeito de Jesus. Conhecia Jesus, conhecia a história dele, o que ele fez pela humanidade, por que ele veio, mas não tinha tido uma experiência assim real de poder sentir ele vivo dentro de mim, sentir as palavras dele transformando os meus comportamentos, a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, de agir, de sentir. Então, com 18 anos eu tive essa experiência. E eu gostaria de falar um pouquinho aqui para você, até porque o clube ele está fundamentado numa frase que remete a Jesus, que está, se não me engano, em Atos dos Apóstolos, que São Paulo diz que em Cristo somos mais que vencedores, ou não é São Paulo, agora me perdi. Mas tem essa frase, em Cristo somos mais que vencedores. Quando eu fundei o clube e que me veio o nome, né, Clube dos Vencedores, Winners Club, me veio imediatamente a lembrança dessa frase, tá? Em Cristo somos mais que vencedores. E eu até aprofundo isso num dos treinamentos do clube, do programa Vencer o Vencer, o porquê disso, e é muito bacana. Vale você conhecer lá. Ser mais que vencedor é fantástico, né? Ser vencedor já é bom, o que é ser mais que vencedor? E eu tive um entendimento sobre essa palavra, mas não quero falar sobre isso agora. Eu me emociono quando eu falo de Jesus, porque literalmente ele mudou a minha vida, ele mudou as palavras dele, a história dele, mudou a minha maneira de ser. Eu nunca fui uma pessoa má, né? Mas eu posso dizer que eu estava no caminho errado, porque eu estava no caminho da manada, como diz o Jerônimo, eu estava fazendo o que a maioria das pessoas fazem, né? Na minha época de juventude, eu seguia o que a maioria do pessoal seguia, achava que a felicidade estava no prazer, nos bens materiais e no dinheiro. E eu estava indo por esse caminho. E chegou uma época que de repente uma consciência, e essa consciência veio dos ensinamentos de Jesus. Um dia fui no Cristo Show, na época tinha aqueles Cristo Show, e era o Martins que estava pregando. O Martins se chamava, o apelido dele era Ciganinha de Deus, é amigo meu até hoje. E ele falou, ele estava pregando sobre João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas ele falou de uma maneira tão diferente, né? Que ele não falava que essa vida em abundância era depois da morte. Ele falava que essa vida em abundância era aqui, ainda no planeta Terra. E da maneira que ele falou, puxa, eu pensei, eu quero essa vida abundante.
Eu quero ser pleno, eu quero ser feliz, quero ser realizado em todas as áreas. E ali nasceu essa semente de trabalhar todas as áreas. Mas mesmo assim ainda não tinha um comportamento adequado que correspondesse ao que Jesus ensina. Que Jesus é radical, Jesus é fera. Tá? Se ensina ou não, preto no branco. E eu não tinha esse comportamento que correspondesse. Eu era o tal de duas caras, às vezes me comportava bem na igreja e fora da igreja eu seguia meus impulsos, eu fazia o que a maioria das pessoas faziam. Mas um belo dia, e eu me emociono, porque eu lembro bem daquele dia. Eu estava num retiro, só aprontando no retiro. Os coordenadores várias vezes tinham que chamar a atenção minha, de um amigo e do mais do meu irmão, porque a gente só estava azarando lá, ficava tirando sarro de tudo. E no final do retiro, o padre Schuster levantou a hóstia consagrada e ele falou: eu estou te dando a oportunidade de ter uma vida totalmente diferente. Uma vida que você sempre quis, mas você está indo pelo caminho errado. Você nunca vai encontrar essa vida nesse caminho que você está indo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha por esse caminho. E ali eu senti algo incrível. Eu senti o amor de Jesus. Um amor que foi tão grande que ele se permitiu ser crucificado. Aonde eu estou aqui, eu consigo ver uma cruz, é tão lindo esse lugar. E às vezes no crucifixo fica ali Jesus até bonitinho, às vezes dourado, prateado, de madeira. Mas a gente sabe que a crucifixão foi algo extremamente pesado, extremamente dolorido, sofrimento intenso. E mesmo assim, lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, naquele dia, eu devia ter uns 18 anos, eu literalmente tive consciência do amor de Jesus. E a minha vida
nunca mais foi a mesma. Jesus me fez um novo homem. Jesus me fez gente. Jesus me fez uma pessoa decente. Jesus me fez experimentar a felicidade que não passa, a alegria que não passa. Jesus me encaminhou para entendimentos, para experiências incríveis. E mesmo em situações mais difíceis que eu já vivi, a palavra dele, o exemplo dele foi o que mais me manteve firme. Eu tenho uma vida muito feliz, uma família abençoada. Jesus me presenteou com uma esposa maravilhosa, com filhos maravilhosos, com amigos maravilhosos. Jesus me fez reconhecer a grandiosidade da minha família de sangue, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Caramba, eu amo Jesus. Eu amo Jesus profundamente, profundamente. E eu já falei de Jesus para muita gente, E eu quero continuar falando de Jesus para muita gente. Porque se a humanidade olhar para Jesus, entender Jesus, esse mundo muda. Porque os ensinamentos de Jesus mudam a vida da gente. Muda pra caramba, muda pra melhor. Muda pra melhor. Isso que é legal. Com Jesus, a vida só fica melhor, nunca fica pior. Com Jesus a gente experimenta pureza. Com Jesus a gente experimenta poderes internos de amar teu inimigo, de perdoar aqueles que às vezes nem mereciam perdão. Com Jesus o medo some, porque uma das coisas que mais as pessoas têm medo é da morte, e Jesus venceu a morte. Jesus, o medo some. E com Jesus a vida tem sentido, porque a gente sabe que o que mais faz sentido nesse planeta aqui é a gente amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus nos ensina a nos valorizar de uma maneira incrível, mas de uma maneira equilibrada, onde a gente se ama pra caramba, mas não de forma egoísta, apenas por consciência de que fomos feitos imagem e semelhança
de um Deus poderoso, amoroso, criativo e feliz. Bem, eu precisava registrar isso até para você que é do clube, que vai entrar um dia no clube, entender que nós temos uma base nesse projeto muito fantástica, que é o nosso Mestre Jesus. Ele literalmente merece ser chamado de mestre. E até mesmo ele falou, quando chamaram ele de mestre, dizei bem, porque eu sou mestre. O que é um mestre? Aquele que ensina. Aquele que ensina bem. Às vezes algumas pessoas me chamam de mestre. Quando eu posso, eu me defendo. Eu digo, não me chame de mestre, sabe? Porque quando você me chama de mestre, você está diminuindo a tua capacidade de evoluir. Quando a gente chama de mestre, então a nossa capacidade de crescer fica ilimitada, porque ele chegou a níveis que nenhum ser humano aqui nesse planeta conseguiu chegar. Então ele realmente é um modelo perfeito para ser imitado. E eu posso dizer que Jesus é o meu modelo de ser humano, de mestre. Eu realmente quero ser parecido com Jesus o máximo que eu puder, para inspirar as pessoas, para ensinar o caminho do bem, para ensinar o caminho do maior esforço, que eu já sempre tenho falando. Eu aprendi com Jesus o caminho do maior esforço, é com Ele. Ele mesmo falou, estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, e largo e espaçoso é o caminho da perdição. Então é a lei do maior esforço. Esse é o meu mestre. Esse é o meu mestre. É o meu mestre que ensina que o reino de Deus está no meio de vós, aqui dentro de nós. Por isso que quando a gente centraliza as coisas no externo, a gente se perde. Mas quando a gente faz o caminho do autoconhecimento, a gente entende a vida, a gente entende o movimento da vida. Obrigado, vencedor, vencedora, por você ter assistido. Espero que alguém assista. Mas eu vou deixar isso aqui registrado para mim demonstrar o meu amor, a minha gratidão por Jesus, o meu compromisso de continuar falando dele, ensinando as pessoas a olhar para ele, a olhar para os ensinamentos dele. Caramba, se você não leu a Bíblia ainda, se você não leu pelo menos os evangelhos, leia os evangelhos, vencedor, vencedora. Você não faz ideia do bem que isso vai fazer na tua vida. Eu tive a felicidade já de ler a Bíblia 2 vezes, e se você ler 15 minutos por dia, em 2 anos você lê toda a Bíblia. Como eu já tenho 53 anos, dava para ter lido até mais. Mas hoje eu tenho a felicidade de ter a palavra de Deus, a Bíblia, no meu cotidiano, faz parte das minhas rotinas diárias. Assim como se você come, se você bebe, se você toma banho, coloque isso na tua rotina diária, você só vai ganhar com isso. Leia a palavra de Deus, leia principalmente os ensinamentos de Jesus, e eu tenho certeza que você vai se tornar winner, porque em Cristo nós somos mais que vencedor, tá? Em Cristo nós somos mais que vencedor. Forte abraço, uma feliz paz para você, para a tua família, que Deus continue te abençoando muito, e que você lembre que em essência você é e sempre será winner, vencedor, vencedora.